Eu vou pra casa, agora eu vou, ou eu vou pro cinema. Hoje a gente vai falar de Branca de Neve e os Sete Anões, adaptação em live action do filme de 1937, e eu, como um fã e amante e praticamente um estudioso do filme antigo da Disney, a gente vai conversar aqui. Será que é bom? Será que não é bom? Será que a Disney inovou, trouxe coisas, elementos a mais, né? Será que esse filme é um marco do cinema como o filme anterior foi? Hoje a gente vai conversar, que é mais uma conversa, um bate-papo hoje, né, sobre esse filme. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fernalfi aqui, Dona Alessandriel aqui. Oi gente. E hoje a gente vai falar de Branca de Neve. Não tem os Sete Anões, só Branca de Neve. Mas antes da gente falar de Branca de Neve, já vá dando aí o seu like, seu gostei, seu joinha. Se inscreva-se aqui nesse canal. Se inscreva-se nesse canal, ative aí o sininho. É muito importante que você ative esse sininho, tá bom? E se inscreva-se nesse canal. É muito importante que você se inscreva nesse canal. Afinal, se você não estiver inscrito nesse canal, você tem a possibilidade de perder o sorteio, o bingo do Garrote, que vai ter um dia aí. Você vai perder esse sorteio? E hoje a gente vai falar de Branca de Neve, a gente vai conversar, né? Primeiramente, assim, eu queria... Precisa dar resumo primeiramente, não, né? Assim, primeiramente, eu não vou dar resumo da Branca de Neve, porque você já deve ter visto, você já deve ter lido para o seu filho, para sua filha, você já deve ter ouvido dos seus pais, é a mesma história, a mesma coisa, não tem spoiler, tá? Mas antes é bom a Dona Alessandriel saber alguns pormenores de como esse filme foi feito, né? E você também aí de casa, tá? Branca de Neve foi o seguinte, a Disney, ela lançou, né, um spot, acho que é isso, uma vinhetinha em 2020, de 2018, né, acho que foi 2018, que Branca de Neve seria o próximo filme a se tornar live action. Foi logo depois do Rei Leão, acho que foi 2020, né, Rei Leão? Foi, né? E aí todo mundo ficou alvoroçado, meu Deus, quando é que vai sair esse filme? Estava programado para sair em 2020, né? E aí saiu, que estourou a pandemia em 2020 e o filme não foi lançado, porque pandemia, todo mundo sabe disso. Além disso, o Peter Dinklage, que é acho que é Peter Dinklage ou Peter Dinklage, não sei, você me corrige aí depois, né? O anão do Game of Thrones, o anão, né? Ele deu uma entrevista num podcast no qual ele dizia que era problemático a Disney hoje em dia fazer um filme de anões escavando na caverna, que isso é uma coisa muito retrógrada. A Disney merece aplausos por ter escolhido uma atriz latina para fazer a Branca de Neve, mas é um retrocesso muito grande retratar de novo anões escavando em mina, coisa que todo mundo já viu, né? Taken back by they're very proud to cast a Latino actress as Snow White. Yeah. But you're still telling the story of Snow White, yeah. Seven Dwarfs. Sure. So, take a step back and look at what you're doing there. Yeah. I know. That makes no sense to me. Well, You're progressive in one way, but you're still making that backward story of seven dwarves living in a cave. What the you doing, man? E aí ele dizia até que a Disney, que é muito liberal demais, aí muito de esquerda demais, está fazendo isso. Poxa, que coisa ridícula, né? E aí, a Disney com isso resolveu automaticamente tirar os anões da jogada do filme. Então era Branca de Neve e os Sete Anões, o filme acabou se tornando só Branca de Neve. A Disney soltou uma nota depois dizendo que não iria escalar anões para fazer o filme, né? E que seriam outra coisa. Até aí, o filme já ficou, o público já ficou, como assim Branca de Neve e Sete Anões sem os anões? Mas vamos lá. Além disso, a Rachel Zegler, que é a atriz que foi contratada para ser a Branca de Neve, começou a dar várias declarações descendo a lenha no filme original, dizendo que era um filme atrasado, era um filme retrógrado, era um filme no qual que retratava uma Branca de Neve que só queria saber do amor verdadeiro, e esse filme é muito ridículo, e que tem um príncipe que é um stalker, né, e que tem um amor necrófilo por uma mulher morta, que é bizarro, bizarro,
bizarro nas palavras dela. And very evidently so. There is a big focus on her love story. With a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. E aí ela automaticamente recebeu todo o hate devido de todos os fãs da Disney, da Branca de Neve original. Todo mundo caiu de pau nela, porque como é que você contrata uma atriz que vai interpretar um filme e automaticamente aquela atriz vai dar declaração descendo a lenha no filme original? Exatamente. E detalhe, o filme e detalhe, o filme original que fez a Disney ser o que é hoje, né? Então, se Disney é o que é exatamente por conta de Branca de Neve. E aí ela desceu a lenha, ou seja, ela tá praticamente dizendo que o produto da empresa no qual ela tá trabalhando é uma porcaria, né? Eu odeio a Rachel Zegler, né? Pra piorar, a Rachel Zegler aí no período de guerra Palestina-Israel, a Rachel Zegler se posicionou ao lado da Palestina. Então a direita, essa menina aí, a gente tem que matar. Weird. Né? Só que esse filme não recebeu o hate sozinho da galera da direita. Também começou a receber hate da galera da esquerda, quando a Gal Gadot, que é a atriz que foi escalada para fazer a Rainha Má, que, diga-se de passagem, é bem mais bonita do que a Rachel Zegler, né? Ela deu declarações a favor de Israel. Uma atriz de Israel se posicionou a favor do país dela e desceram a lenha nela. A esquerda começou a odiar. Então esse filme era odiado das duas esferas políticas, né? Weird. E aí, para piorar, a Disney vazou uma foto no qual, como não haviam anões, teriam os 7 diversos. Era a Branca de Neve andando com 7 pessoas diversas num campo e tal, que teria até um anão, mesmo de verdade, né? E aí a Disney foi de novo bombardeada, e a Disney, que o filme que deveria ter saído em 2020 adiaram para 2022, foi adiado para 2025, ou seja, teve um adiamento de quase 6 anos, 5 anos, né? Weird. Porque a Disney, como viu que ela já estava perdendo muito dinheiro, poxa, a gente já gravou o filme inteiro, já ia para ilha de edição, eles tiveram que fazer reshoot, que é regravaram mais cenas para fazer um outro filme. E aí eles decidiram adicionar 7 criaturas mágicas. São 7 anões digitais, que não são mais anões, são criaturas mágicas, né? E aí o filme foi lançado, o que é hoje. Aqui eu fiz um resumo, assim, com bastante cautela de como foi que surgiu este filme. E aí eu jogo pra você o que você achou do filme Branca de Neve. Esperem. Eu uma humana. O que acharam que eu era? Nada. Fantasma. Brilha, estrelinha. Weird. Bem, o filme da Branca de Neve, na verdade, nem pode se dizer que seja um live action do desenho, né? Porque o filme foge completamente do que é o desenho. A Branca de Neve podia ser uma outra atriz, né? Como foi essa atriz, mas que pelo menos seguisse aquela coisa do que é a Branca de Neve, né? E que a gente conversou muito sobre a intenção da criação da Branca de Neve, da questão da beleza, que inclusive eu vou falar sobre isso depois no meu Instagram, vou postar um vídeo ou vou escrever sobre isso, porque eu estou pesquisando sobre a questão da beleza. E a gente chega à conclusão de que a beleza que a Branca de Neve tem não é uma beleza física, é uma beleza interior. E aí o que aconteceu foi que acho que as pessoas não entenderam isso, e aí elas passaram a achar que não, a Branca de Neve, o filme todo ele fala disso, sabe? Que como se a beleza da Branca de Neve não fosse uma beleza interior, fosse algo exterior. Por que a gente diz não isso? É exterior, porque a atriz é feia, né? Exato. Ela é feia, galera. Ela é feia. Mas por que a gente... Não é que a atriz é feia em si. É porque a caracterização dela deixa ela feia, né? E por que a gente está falando isso? Não é pelo fato também do físico dela ser feia. É porque o personagem não tem nada que a Branca de Neve
A real Branca de Neve tem. Ela não tem a doçura, ela não tem a beleza interior que a Branca de Neve tinha, né? Então se perde aí, principalmente porque o filme é da Branca de Neve, né? E dos 7 Anões. E aí se perde totalmente a intenção do filme quando começa por ela. Ela não tem doçura, ela não chega nos anões dando a eles aquilo que ela dava no outro, que era aquela doçura dela, aquela paciência, aquela risada que ela dava, aquela brincadeira que ela fazia. Tiraram a parte que ela limpa a casa toda, como se dissesse, ela é a mulher, ela não pode fazer isso para um monte de rapazes, de homens, né? Que, ao meu ver, o meu entendimento da Branca de Neve antiga não é que ela arrumasse a casa, é porque onde ela estava, ela dominava e ela mudava tudo, por causa exatamente dela ser quem ela é. E eu acho que a das princesas, a Branca de Neve realmente é a mais dócil, né? É a que mais brilha, você sente, tanto que o desenho do Walt Disney, ela tem uma cor branca, né? É muito branca, chega a brilhar, porque ela realmente é um personagem que ela brilha onde ela chega. Os anões, além deles terem tirado os anões mesmo, ter colocado uns bonecos lá, ficou todo estereotipado, todos têm um narigão, a cabeçona, o corpo pequeno, né? Então acabou estereotipando algo de forma ruim, né? Para os anões. Os anões não têm aquela alegria dos anões antigos. Os 7 anões pequeninos, 7 corações de meninos e a alma leve, leve, leve. São folhas e flores ao vento, o sorriso e o sentimento da Branca de Neve, neve, neve. Eles, pelo contrário, eles são chatos, eles brigam, eles fazem bullying. Eles fazem bullying com outra não, cara. Então, assim, toda hora, você não vê eles se comunicarem. Nem o mestre é um banana. Todos eles são. É um banana. O mestre não faz nada, eles começam a brigar. Tem um momento do filme que eles começam a brigar, o mestre tá cozinhando, botando as coisas dentro de uma panela lá, botando fogo. Então, assim, até mesmo isso, essa característica dos anões, a alegria que eles tinham, porque quando você assiste o filme antigo, você sente a alegria deles, apesar deles estarem em um local muito, que você disse que não tem acesso a todo mundo, eles são felizes, muito felizes. E aí, um sentimento de amizade muito grande um pelo outro, né? Sim. E o mestre, ele mostra a sabedoria, mostra a sabedoria dele a todo momento. Todo momento ele está mostrando a sabedoria que ele tem. E é totalmente diferente do que seja realmente, porque eles já fizeram Mowgli, não foi? Mowgli até foi legalzinho, a gente gostou, né? A gente gostou do live action. Então, o Rei Leão, a gente assistiu? Assistiu, eu não gostei. O leão rei da boca aberta assim. Velho. Weird. Não gostou mais da história mesmo, né? O live action do Rei Leão, apesar de não ter sido bem feito, mas é a mesma coisa do filme, né? E descaracterizaram totalmente a Branca de Neve. A rainha, ela se perde ali naquela loucura dela, principalmente no final. Você vê que o final ele está totalmente perdido ali na história, porque no antigo ela morre, os anões matam ela cai de um precipício, né? Praticamente eles matam, né? Que eles correm atrás dela. Ela cai do precipício. Então, assim, nesse não, ela no final ela tá totalmente perdida e ninguém sabe, assim, ela é uma coisa assim, me dê essa faca, não, me dê, eu tô com raiva, é como se fosse uma criança brigando assim, me dá. Ninguém vai me ajudar, não? Pois tá bom, eu vou pra casa com raiva. E entra dentro do castelo. Então, assim, é ridículo. É muito ridículo. Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Minha rainha, vossa beleza é incomparável. Como a Alessandria falou, né? Ela já deu os pontos assim grande. Eu particularmente, eu não gostei do filme em nada. E não é porque eu sou, acho que é xiita a palavra, né? De ser muito, eu odeio isso aqui porque é minha adaptação e tal, eu sou muito fã da obra original. Se fosse bem feito, eu falaria bem. Eu falo muito bem do Mowgli. Eu gostei de Aladdin. Aladdin não é igual ao desenho original, mas respeita a essência da obra original, e eu gosto.
Eu adorei Aladdin, eu me diverti muito com as danças que tem lá de filme indiano. Porra, adorei. Mas Branca de Neve é chato, é ruim. E por que ele é ruim? Primeiro, a produção. Olha que para um filme que foi gasto 320 milhões de dólares, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro, é assombrosamente muito dinheiro. Parece que é um filme que foi feito por um youtuber. Os cenários são digitais. Muito a cor feio, do filme é horrorosa. Parece que tá sempre no sonho, o sol parece que está sempre se pondo. As árvores são todas feias. Parece que foi feito de qualquer jeito. Os bichos, para tentar dar uma forma mais cartoon para os bichos, eles fizeram todos os bichos digital. Então, se eu já não gostei no Alto da Compadecida ver um passarinho digital, imagine no filme da Branca de Neve, que é um passarinho que é um pássaro digital com aquele olho de desenho animado. Bizarro, né? Além disso, o castelo, eu não consigo entender geograficamente como é o reino da Branca de Neve, porque a impressão que eu tenho daquela situação ali é de que é um castelinho, umas 6 casinhas com a praça e acabou-se. Porra, você gastou 320 milhões de dólares para me mostrar uma pracinha, uma igreja pequenininha menor do que o interior. É literalmente menor do que o interior. E aí, assim, o filme não tem sentido nenhum. O rei dos ladrões está tentando lutar por conta de uma tirania, de uma monarquia que já oprime o povo há muito tempo. Beleza. Mas o pai da Branca de Neve morreu em determinado momento, né? Contado lá como foi que ele morreu. Primeiro morreu a mãe, depois morreu o pai, né? E a Branca de Neve ficou. Quer dizer que era tudo as mil maravilhas no período do pai? Também não conta isso. Se tem a galera era bom porque o pai da Branca de Neve e a Branca de Neve dava torta, mas era realmente tudo uma mil maravilhas, só porque ele entregava torta pro povo, também não faz sentido. É um filme sem sentido. A rainha segura toda a comida que é feita no reino, né? Mas ela diz assim: galera, meu reino está passando fome. Meu reino está passando fome. Mas Branca de Neve, você pode dar comida para o povo. Além do reino, tem um monte de árvore de maçã. Você pode pegar e levar as maçãs para o povo. Beleza, eu vou. Aí ela sai, que é o momento do caçador. Quer dizer que a Branca de Neve precisa ir lá pegar maçã para dar para o povo, porque o povo não sabe ir lá pegar maçã. É tão ruim assim, a distância do reino para os pés de maçã é como daqui até a porta da minha casa. E eles não sabem ir. Assim, não tem sentido. Aí o filme é mal feito, é tosco. O filme original tem estudo do expressionismo alemão para os cenários, para a composição de tudo, né? E lá é pobre. É pobre. A roupa da Branca de Neve é pior do que cosplay. Parece que pegaram, sei lá, um sketch do Caceta e Planeta, vestiram ela e disseram: tá aí, foi o que deu para te vestir. Saúde. Né? Eu já vi peça de teatro da Branca de Neve que tem produção melhor do que o filme. E da representatividade lá do príncipe dela, que tem 7 pessoas. Eu vou falar disso. E aí, assim, a rainha má, a Gal Gadot interpreta, pelo amor de Deus, ela em um toco. Bem que a gente assistiu dublado e não mostra muito, mas a cara que ela fica fazendo é forçada. Você olha assim e diz: caramba, ela tá se esforçando para fazer um filme que não tá convencendo. Talvez ali com a versão dela de bruxa tenha ficado legal, mas não é bom. E para piorar, a dona Alessandria falou, os anões. Os anões originais do filme da Disney são 7 anões, no qual os 7, Alessandra, eles têm o mesmo tamanho. O Disney fez no mesmo tamanho. Não tem um maiorzinho e um menor. Todos os 7 são exatamente do mesmo tamanho. Todos os 7 vestem praticamente a mesma roupa, tirando o Dunga. Todos os 7 têm a barba semelhante, a barba do mesmo jeito, o mesmo nariz, mudando algumas características no corpo. Mas todos eles são quase iguais na obra original. Só não o Dunga. O Dunga é diferente porque não tem barba. Mas sabe o que acontece? No filme original, cada anão
a animação, ela reforça e dá mais personalidade. O que é que poderia fazer com que esses anões fossem diferentes um do outro? A personalidade. Então, cada personalidadezinha, cada movimento no filme original, você bate o olho e diz, cara, esse aqui é o anão tal, porque olha o jeito que ele se mexe, olha o jeito que ele fala em cena. E aí, assim, é muito bizarro você ver que um cara consegue colocar mais expressividade e mais atuação em um desenho feito à mão do que um ator. Porque é tosco. Todos os anões não têm expressividade nenhuma, não tem personalidade. Se você disser, esse aqui é o Chico, esse aqui é o Zé, esse aqui é o Pereira, se misturar tudinho, eu não sei quem é quem, porque é todos zangado, iguais. Ele só fica zangado no começo. Depois ele tá ajudando a arrumar a casa, depois ele tá lá brincando com os outros, fazendo as coisas. Ele dança, né? Ele dança, canta, faz uma dança lá. Mas vai descer, descer lá pra BC no finalzinho do ano, os bombonzinhos tão bronzeando pra chegar. Então, não tem personalidade, nenhum tem personalidade. A personalidade deles é briguenta, todos eles brigam. Até o Feliz briga. Eles são criança chata, literalmente criança chata. O Dunga, que foi um estudo muito bacana, porque o Walt Disney sempre foi muito fã dos filmes do Chaplin, e ele quis fazer uma homenagem ao Chaplin e ao Harpo Max, que era o irmão do Groucho Marx, aquele que andava com a buzininha, né? E aí o Dunga era para ser mudo como homenagem a esse tipo de filme, que era uma coisa que o Walt Disney trabalhou como assistente do Chaplin, então ele gostava, ele entendia. O Dunga desse, ele é mudo, e aí ele sente... Ele sofre bullying. Ele sofre bullying porque ele não consegue falar. O bullying no outro é um cara feliz, cara. O Dunga. O bullying é do jogo, né? O Dunga é um cara feliz no original. Ele é literalmente o cara que ele tá aprontando, ele é um cara que tá desconectado de tudo, mas ele é a graça do filme. É a graça do filme. Ele é literalmente a graça do filme. Esse Dunga é chato. É artístico, cara, eu respeito muito cada coração existente nessa terra. E detalhe, tu não achou ele parecido com aquele boneco da revista Mad, não? Parece. Né? Mesma orelha, os olhos. Na verdade, o perfil deles, né? O design deles lembra muito aquele boneco do Mad, o narigão, a orelha um pouquinho. Não, mas assim. O Dunga, né? A cara do Alfred Newman. O Dunga o Dunga é o mais parecido. Mas eles todos são. O mais parecido, O Dunga é o mais parecido. E aí, assim. E pra fechar, assim, tem um detalhe ainda dos Sete Anões, né? Como eu falei, o filme, ele foi gravado, já tava indo pra ilha de edição, depois sofreu reshoot. Porque o filme original era pra ser Branca de Neve e os Sete Diversos. Isso é lacração. Né? No qual são 7 pessoas diversas e tem um anão que é a cara do Peter Dinklage, né? Botaram uma maquiagem lá que parece o Peter Dinklage, né? E aí, assim, você percebe quando você tá assistindo o filme que os anões, Zangado, Dunga e tal, não era pra estar no filme. Porque tem várias cenas que os anões simplesmente somem, desaparecem e fica só os diversos e a Branca de Neve. A cena final, eles adicionaram os anões lá do nada em uma cena que parece que eles nem estão lá, né? Na hora que a rainha vai passar. Então, assim, eles estavam na floresta e magicamente, apareceram na porta do castelo, né? E tem uma interação até da Branca de Neve com o anão, que é do anão dos diversos, né? Que tem uma baladeira, que aí ele diz que é o melhor atirador de bestas, que é muito tosco. Mas pelo menos você... É o anão dos príncipes. É um anão de verdade. É do príncipe. O príncipe tem 7 pessoas ao lado dele também. 7 diversos. São os diversos, né? E tem um anão. E o anão usa uma baladeira pra machucar as pessoas, pra atacar as pessoas. Pra quem não sabe o que é baladeira, já que a gente mora no Ceará, o que é uma baladeira? É um estilingue, um bicho que puxa assim, você solta uma pedra. Pronto. Em outros lugares não sei o nome não. Se é estilingue e baladeira. Que a gente chama de baladeira, né? Ele tem uma baladeira lá e é
Bicho, é tosco. O filme é tosco, assim. Porque chega um momento que a festa, que é os anões, que a clássica cena, né? Yondolei, que eles estão cantando, né? Assim, né? Que eles estão cantando, que é uma cena incrível no desenho. Pra mim, é a melhor cena do desenho. Né? Nessa cena, os anões do príncipe, né, os 7 diversos, são ciganos. E aí eles tocam a música que era a música tema do desenho original. E os anões você vê que estão deslocados no show, cara. Assim, é tosco. Né? No show, né? Na apresentação. Viram, não é mais Branca de Neve e os 7 anões. É Branca de Neve, os 7 seres mágicos e os 7 diversos. São 14 pessoas. Né? Porque o príncipe também tem os anões. Cara. E o filme é praticamente realmente só da Branca de Neve. Os anões não têm participação. A participação deles, como eu disse, é só essa. É eles brigando. E uma hora lá, eles, depois de muito brigar, vão trabalhar. E não mostra eles indo, só mostra ela se despedindo e eles indo. E assim, pra finalizar, tem a cena do príncipe, beijo, né? Não, o príncipe. Esse filme ele tem a pretensão de contar como foi que o príncipe literalmente se apaixonou pra justificar o beijo final da Branca de Neve. Sim, eu tava bem aqui. Eu não quero ficar muito perto, não, não dá pra se mexer, não. Vou botar dá 4 minutos, vai. Tá, até aí tudo bem. Acontece que as cenas do príncipe no filme são totalmente ridículas. É um príncipe que é desperdiçado. Ele nem fede nem cheira. Tem uma cena lá que é ridículo. Ele encontra... Você é branco? Quem é você? Eu sou aqui e tal. É porque eu tô querendo salvar o meu povo. Se apaixona. Pronto, acabou isso. E aí ele é preso. Que, diga-se de passagem, esse é preso é do roteiro original do próprio Walt Disney. E aí vem a cena mais patética do filme, que eles estão acorrentados e ele tá tentando puxar a corrente. E aí o caçador, que também tá preso lá, o caçador olha e diz: o que você tá fazendo? Aí ele: Branca de Neve me ensinou a não desistir dos meus ideais. Aí ele: mas você tem que desistir. Essa corrente não pode quebrar desse jeito. Olha só você. Mas ela me ensinou que eu não posso desistir. Tá bom, então eu vou puxar a minha também. E aí eles dois ficam puxando a corrente e a corrente quebra. O que é que significa? Ele ajuda ele nada. Eles dois se soltam e tá lá. Sim, o filme não tem ligação nem. Ele vai só pra dar o beijo nela. Ele se solta pra ir dar o beijo nela. E aí, assim, o pessoal muito justifica que esse filme vai ser muito bom pra criança. Não, esse filme vai ser maravilhoso pra criança. Afinal, é um filme feito pra criança. Aí é que tá, né? O Walt Disney dizia lá atrás, quando ele lançou, na verdade, Branca de Neve, ele dizia que nenhum filme da Disney era somente pra criança. Era um filme pra família. E quando o Walt Disney se refere a um filme pra família, ele não tá necessariamente dizendo é um filme que somente a criançada vai curtir e os pais vão ficar lá fora fumando cigarro. Não, tem que ser um filme no qual o filho goste, os pais gostem. Tem que ser um filme que, quando terminar o filme, o pai e a mãe vão falar sobre o filme, o pai e o filho vão falar sobre o filme, a mãe e o filho vão falar sobre o filme. Os filmes deles são grandiosos, eles têm sempre uma mensagem por trás de tudo aquilo. Tanto que você vê o Rei Leão, ele passa a mensagem de culpa do filho quando perde um pai, né? Ou por separação, ou porque o pai morreu, ou alguém da família morre, e aí você sente aquela culpa e aquela coisa de você mesmo assim ter que lidar com isso, com a morte, e você seguir em frente. Então todos os filmes dele têm uma coisa grandiosa dentro do filme, né? Esse filme ele não tem nada a oferecer. Por que que você vai dar um filme desse para uma criança se ele não vai oferecer nada de ensinamento? Está na hora de restaurar o nosso reino. Você assistir um filme por assistir, que não dá nenhum ensinamento para uma criança, né? Um filme vazio. Um filme vazio. Porque o que as pessoas dizem, hoje em dia, né? Eu não deixo meu filho assistir Pica-Pau, porque Pica-Pau ensina coisa ruim. Não deixo meu filho assistir não sei o que, porque ensina coisa ruim. Mas vai e diz que esse filme é uma coisa boa para uma criança. O que é que vai ensinar, né? Para mim, eu não vi nada, assim, nenhum ensinamento, né? Apenas um ensinamento assim, olha, a mulher ali tem inveja da outra. E aí ela tá querendo matar a outra. Pronto.
É o ensinamento que eu vi nesse coisa. A própria Branca de Neve não tem virtude nenhuma no filme, não. Né? Ela não faz nada. Ela chega na casa... salvar o povo, ela quer salvar o povo, mas aí ela em si... Não, no final ela diz, eu conheci você quando era criança. Tem que tentar dar esse empoderamento a ela e não sei o quê, mas só que ela em si... Nada, não tem nenhum ensinamento. Tem uma ação que ela confronta a rainha no final, mas também não é nada. Assim, que ela diz que conhece fulano quando era criança, conhece você de não sei quando, eu conheço você de não sei quando, e todo mundo ali, ai meu Deus, eu não posso fazer isso com ela, porque eu conheço ela. Ela sabe meu nome, então eu vou ficar ao lado dela, vou tentar ajudá-la. Pra mim isso não é ensinamento. Não tem nada, é muito vazio. E ela ainda fala, né? Papai e mamãe diziam que o ideal é você saber o nome das pessoas. Pois é. Porque mostra que você se importa com ela. E eu tô fazendo essa careta aqui porque literalmente ela passa o filme inteiro fazendo careta. Ela faz... Né, não? Ela não faz assim, né? Ela diz assim, Branca de Neve, você não sei o que, aí ela... As caretas feias, então assim, eu acho que acabaram com o filme. Estão chamando de Popeye, sabia? Filme... Botaram ela um meme lá, numa cena dela assim com o olho fechado, botaram um charuto e o chapeuzinho do Popeye na cabeça dela. Não, mas tu vai falar disso não. Popeye. É um filme que pega uma obra de arte, tanto na questão de animação, que isso meu marido ainda vai fazer um vídeo falando sobre isso, sobre a Branca de Neve, a animação, como foi criado, ele vai falar sobre isso. Então pegaram assim uma obra de arte, uma coisa muito grande que é a Branca de Neve e transformaram em nada. O filme original, ele fala, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu, né? Nesse filme, assim, eu acho que o diretor e o roteirista, eles não entenderam muito bem qual é o conceito que essa beleza tem no filme. Porque, pra mim, particularmente, né? Qualquer mulher na vila, que é mostrada dentro do filme, é mais bonita do que a Branca de Neve. A Gal Gadot é mais bonita fisicamente do que a Branca de Neve. Então, você dizer que a Rainha Má quer matar a Branca de Neve só porque a outra é mais bonita do que ela, por inveja, por vaidade, é um pouco estranho. Porque esse filme não mostra esse equilíbrio. Pra mim, alguém dizer ela é mais bonita do que eu fisicamente, a atriz deveria ser muito mais bonita do que a Gal Gadot. Então fica vazio. Mas é literalmente essa forma como é feita dentro do filme, né? E aí assim, o Walt Disney lá atrás, ele deixou subentendido, mas dentro ao longo do tempo, depois que foi lançado Branca de Neve, sempre houve várias interpretações de qual era necessariamente a beleza. E aí assim, foi interessante porque uma época dessa eu estava conversando exatamente com a Alessandriel, essa semana com a Alessandriel, sobre isso. A gente estava assistindo novamente a Branca de Neve, porque eu estou escrevendo um roteiro para um episódio somente do filme original, né? E aí eu cheguei à conclusão de que não faz sentido a rainha querer matar a Branca de Neve somente pela beleza física, né? E aí, por que ela é mais bela de todas? Como a dona Alessandriel falou, a Branca de Neve, ela é uma personagem que é repleta de muitas virtudes. Ela é o extremo da bondade. Então vamos lá, se a, sei lá, Princesa Aurora da Bela Adormecida é boa, a Branca de Neve é hiper boa. Ela não é só boa, ela é muito boa. Se a princesa fulana de tal é gentil, a Branca de Neve, ela é muito gentil. Ela é hiper gentil. Ela é tão gentil que ela não se importa com ela, mas com os outros. Ela tem esse instinto de maternidade nela, que outras rainhas, outras princesas não tiveram. Prova disso que no filme original, quando ela entra na casa dos anões, ela diz: meu Deus, quem mora aqui são 7 criancinhas e tem 7 caminhas. Ai meu Deus. E aí ela é tão meiga e doce que ela diz: talvez se eu limpar e cuidar da casa, as criancinhas vão me olhar e me ter como mãe. Acho que nunca varreram o chão.
A mãe deles devia... Talvez não tenham mãe. São órfãos, pobrezinhos. Já sei. Se nós limparmos a casa, talvez eu possa ficar aqui. Então automaticamente ela já tem esse instinto materno de eu preciso cuidar. E aí a Branca de Neve, por ser uma personagem muito virtuosa, ela tem essa coisa de transformar todo mundo que está ao redor dela. Eu acho que eu vou explorar isso melhor no meu vídeo, mas o que é que acontece? O caçador vai matar a Branca de Neve, mas a Branca de Neve, colhendo maçãs, oferece uma maçã pro caçador. E ela é super gentil, ela conversa e tá cantando, e ele... Poxa, eu não posso matar essa menina porque ela é muito boa. Qual a maldade que uma menina dessa tem, a pureza que essa menina tem? E aí a Branca de Neve, sem levantar uma espada, sem gritar, sem dar uma ordem, ela transforma o caçador. E aí a Branca de Neve vai para a floresta. E quando ela tá na floresta, ela conhece os anões e ela transforma os anões. Como é que transforma os anões? E os animais. Como é que ela transforma os anões? O mestre se torna mais mestre, mais sábio dentro do filme. O zangado, que é muito zangado, ele se torna mais maleável, começa a gostar dela mais, né? O dengoso, ele é muito tímido durante o filme, ele começa a falar com ela, ele até canta. Todos os personagens, eles vão se mostrando, eles vão evoluindo, porque ela tem esse poder transformador. E a Branca de Neve, ela é uma personagem assim tão grande, ela é tão boa que, como a dona Alessandria falou, nem os animais veem ela como uma ameaça. Ela é como se ela fizesse parte daquela natureza. Branca de Neve é quase o Jesus Cristo das princesas, se tivesse se quiser colocar assim, um exemplo cristão disso, né? E essa transformação dela, essa monte de virtude, faz com que um espelho olhe e diga: Branca de Neve é mais bonita que tu, rainha. E aí na cabeça da rainha ela pensa, é a beleza externa. Porque na cabeça da rainha o que vale é o externo. Só que a rainha é má, ou seja, ela tem tudo que a Branca de Neve não tem, né? Ela tem tudo negativamente que a Branca de Neve nunca vai tem. Então, se a Branca de Neve é muito boa, a rainha é muito má. Se a Branca de Neve não tem vaidade nenhuma, ela tá usando uma roupinha toda esfarrapada, a rainha é muito vaidosa. Se a rainha, ela não gosta de ninguém, ela só se isola em frente ao espelho, a Branca de Neve gosta desse contato com as coisas e os seres, né? Prova disso que o filme original tem um contraponto da rainha em frente ao espelho com a vaidade e a Branca de Neve cantando com os passarinhos perto do poço. Então tem esse contraponto. Então assim, a feiura, mesmo que a Branca de Neve morra, ela até morre envenenada, a rainha se transforma em bruxa. Aquela transformação da bruxa é a decadência moral da própria rainha, porque ela por dentro é feia. Então a Branca de Neve morta, ela ainda continua como bruxa, tanto que ela morre como bruxa, porque aquilo ali é uma representação de como ela é por dentro. E esse filme não pegou isso. E é muito foda, porque um filme de 1937, no qual a Rachel Zegler diz que é um filme retrógrado, ultrapassado, do Gustavo Gá. Gustavo Gá, você do Super 8 dizer que o filme de 1937 é um filme atrasado e que é mal engembrado e com roteiro. Não, o filme original é extremamente rico. Ele traz essa mensagem. Esse filme é insosso, é vazio, e ele literalmente não entendeu as mensagens do filme original. Então, se o filme original é um avanço na tecnologia, o Gustavo Gá até alegou que o filme antigo ele é ultrapassado em termos de animação, sendo que hoje em dia ninguém se tem estúdios hoje em dia grande que não se compara à animação da Branca de Neve, não chega nem aos pés, nem a unha. Teve filme que ganhou Oscar que não chega nem a pontinha da unha do que foi feito em Branca de Neve. Branca de Neve é uma obra de arte. Ela foi feita, a cada frame ele era feito com muito cuidado, com muito zelo, isso aqui tem que ser estudado, olha só o movimento do cabelo. Os filmes hoje em dia dependem muito da tecnologia. Lá era muito a emoção, o lado humano para ser construído um filme desse. E aí o Gustavo Gá abria a
boca e dizer que o filme antigo é um filme que é até ultrapassado na animação. Pelo amor de Deus, cara. E é estranho as pessoas falarem isso, que é a mesma coisa delas darem as costas para a história, né? Sim. Porque afinal a gente sabe como foi as vestimentas dos anos 50, as vestimentas dos anos 30, as vestimentas dos anos 70, a gente sabe como foi as revoluções antigas que ocorreram, a gente sabe como era que as pessoas se comportavam antigamente, tanto como uma sociedade, como dentro de casa, pai e mãe. Então isso tudo faz parte da história, você não pode mudar a história, você não pode chegar e dizer, não, isso é retrógrado, isso é não sei o quê, porque é a história, é como as pessoas se comportavam naquela época. Quer dizer que a gente hoje vai se comportar da mesma forma? Não, isso mudou muito, mas aquilo é a história daquela época, você não pode apagar, sabe? Você não pode dizer que não existiu, que não deve existir, porque é o sinal de que a gente avançou. Você só consegue ver a sua história, ela caminhou, que ela foi para frente, quando você olha para trás e diz, agora eu avancei, porque lá atrás eu era dessa forma. E aí as pessoas não conseguem entender isso. Eles querem dar uma borrachada em tudo que passou, né? Assim, sabe o que é que eu acho? Eu acho que geralmente quando alguém diz que uma obra antiga é ruim, porque hoje em dia existe a tecnologia. Pois é, mais passar, existe a tecnologia, ajuda a tornar aquilo que é ultrapassado em melhor. É a mesma coisa de dizer que um desenhista da Marvel é melhor artista do que Leonardo da Vinci. Exato. Tá entendendo? Não tem como. É assim, a arte, ela só é arte. Ela só existe. A arte, ela não é ultrapassada. Ela tá lá. Ela sempre é arte. E uma obra clássica, que clássica eu vou usar no sentido literal de perfeição, ela é perfeita. Ninguém pode ter o Ed Benes, o maior artista da Marvel, nunca vai chegar aos pés de Leonardo da Vinci, porque é uma obra de arte, é uma obra original, bem feita, de um artista, é uma obra clássica, né? E aí, assim, é muito bizarro alguém dizer, porque a obra antiga é ultrapassada, né? Foi ela que revolucionou, né? O mundo da animação, o cinema, né? Mudou o cinema, a história do cinema, né? E aí, assim, é muito estranho abrir a boca para falar isso e ver que um filme que... Aí é que tá. Novamente eu pego nessa ponta. Muita gente diz, mas é um filme para criança. Branca de Neve não deveria ser um filme para criança. É um filme para família. E o original era um filme para família. E esse é um filme vazio, sem tempero, sem graça. Vamos adicionar várias coisas diferentes para tornar isso aqui melhor. Sabe quando você é acostumado a comer o clássico pão com manteiga? E você come aquela manteiga da terra mesmo, você diz, meu Deus, isso aqui é uma delícia. E alguém olha e diz, mas esse pão com manteiga, talvez se você botar isso, ele vira um sanduíche. Não é mais o pão com manteiga. Ele perdeu a essência dele. Aí você come e diz, não é a mesma coisa. Não é estranho, é bizarro, não tem gosto, sabe? É um monte de coisa e não tem graça. Então eu já vou finalizando aqui com a minha nota. Minha nota é 0 para esse filme. E eu indico a você a não assistir, não perder seu tempo indo pro cinema. Assista a obra original, que tem muito mais camadas do que muita gente alega que não tenha, né? O que é muito triste ver canais de cinema dizer que a obra original é rasa. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Então assista a obra original de novo, com outros olhares, vejam as nuances das interpretações dos anões em cada cena, que você vai ver que é um filme riquíssimo e belíssimo. Minha nota é 0, não gaste dinheiro com essa bomba. Quando sair pirata, você baixa, não assista nem na plataforma da Disney para não dar gosto de pagar, gastar dinheiro para poder assistir essa bomba. Tá bom. Minha nota também é 0 e é isso. A gente finaliza por aqui e até a próxima. Tchau, gente! Tchau!